Amém, irmãos. Filipenses capítulo 3, verso 13. Carta de Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso que podemos aqui estar como igreja celebrando o teu nome, expostos à tua glória, expostos à tua verdade, expostos à adoração, que de fato, Deus, essa palavra possa permear o nosso coração, penetrar e a gente possa esquecer o que está ficando para trás e avançar rumo ao propósito, ao prêmio da nossa vocação que está em Cristo Jesus. Abra os nossos olhos nessa noite, é a nossa oração. O saudoso Raul Seixas dizia uma frase interessante para nós, que é aquela frase que todo mundo já conhece, os mais antigos pelo menos: eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante. E é interessante que para nós, como cristãos, isso faz muito sentido, né, Fernando? A gente na prática, essa teoria. Nós somos uma metamorfose ambulante a partir do momento que a gente nasce de novo. Essa palavra metamorfose, ela vem do substantivo feminino, que significa mudança, alteração, mas não é uma mudança superficial, é de fato uma mudança completa na sua natureza, na sua estrutura da coisa ou de alguém, tanto exteriormente como também interiormente. Essa palavra é usada na biologia e ela é caracterizada pela transformação pelo qual alguns animais passam no decorrer do seu processo de desenvolvimento como criatura. E isso resulta completamente numa nova estrutura daquela que antes era inicial. Usada muitas vezes como exemplo a borboleta, que ela acaba passando por essa completa transformação tanto de estrutura e também de aspecto visual. É uma alteração, no dicionário ele fala de uma alteração de personalidade. Para nós, como cristãos, realmente acontece isso. Porque a partir do momento que nós nascemos de novo, a nossa personalidade, ela é redimida pelo sangue de Jesus. E alguns aspectos da nossa personalidade não são mais praticáveis, vamos dizer assim. A gente acaba mudando algumas características nossas. Nós mudamos o nosso modo de pensar, nós mudamos o nosso caráter e alguns até mesmo mudam a sua aparência, a sua forma de se vestir. Mas o que eu gostaria de tratar nessa noite para podermos refletir é justamente essa passagem do apóstolo Paulo no capítulo 3, que fala de uma escolha, de uma decisão. Eu já preguei várias vezes esse verso, gosto muito dele para absorver na minha própria vida, mas que fala de uma transição. Ele deixa algumas coisas para trás, ele olha para frente a fim de prosseguir justamente para aquilo que ele está olhando para frente. Gostaria de tratar essa mensagem como esse processo de transição, da passagem de um lugar, né, dessa metamorfose inicial para um outro estado, um estado de coisa, de condição, de personalidade, de tudo. Porque na nossa vida, essa
essa mudança, ela se faz necessária a todo momento, em todas as áreas, seja área profissional, emocional, casamento, familiar, relações. Sem mudanças, não há o que eu tenho batido muito aqui, amadurecimento. Não há crescimento, não há avanço, não há aprofundamento. Mas a gente sabe disso, a gente compreende que sem esse processo de transição não há esse amadurecimento, mas o problema é quando isso acontece. E essa é a grande questão para nós, essa é a grande luta para nós. No momento em que nós estamos sendo moldados, transformados, estamos sendo completamente assim, rasgados para se transformar naquilo que Deus nos chamou para ser. E é nessa transição que nós podemos tomar muitas decisões erradas, nós cometemos muitos erros, nós saímos de nós mesmos e às vezes explodimos, fazemos coisas das quais a gente pode se arrepender amargamente, e alguns arrependimentos, eles nos acompanham para o resto da vida. Eu vi pessoas que cometem alguns erros e mesmo ela sabendo que é perdoada por Deus, aquele arrependimento acompanha. Essa semana mesmo eu estava comentando com uma pessoa, aliás com a minha esposa, sobre fatos da minha adolescência, dos quais eu me envergonho até hoje. Sei que Deus me perdoou, sei que Deus me ama, sei que Deus, a sua graça me alcançou, mas ao lembrar de tais situações, esses arrependimentos me assombram. Eu tenho vergonha de falar sobre eles, eu me sinto constrangido ao falar sobre eles. Mas eles foram necessários porque determinaram mudanças profundas na minha vida. Então, como que eu posso abraçar esse processo de mudança e responder a Deus de uma maneira coerente ao Evangelho? Esse texto nos dá indícios sobre isso. Todos nós concordamos que essas mudanças profundas que acontecem na nossa vida vêm quando a gente decide concluir o passado. Deixar o passado no lugar que ele deve estar, que é passado mesmo. Já preguei isso aqui uma vez. E essas mudanças, elas ocorrem nesses momentos, mudando hábitos, comportamentos. A sociedade prega isso. A sociedade como um todo, ela fala que essas mudanças ocorrem quando a gente decide focar em algo. A teologia do coaching tá aí para isso, né? Para nos dizer essa verdade, essa meia verdade. Só que como que a gente escolhe entrar nisso, nessa transformação? É quando o sofrimento bate a nossa porta. Entender esse processo do qual Deus usa, que é o sofrimento, para nos moldar, para moldar o nosso comportamento, o nosso hábito, isso vai fazer toda a diferença nesse trilho de amadurecimento, nesse trilho de aprofundamento de raízes, de relações. Como eu falei aqui algumas semanas atrás na ceia, são os sofrimentos superados que fortalecem as relações. Então, entender isso, abraçar isso, é o que vai fazer da nossa vida uma vida transformadora e, ao mesmo tempo, uma vida que transforma, que é o nosso chamado. O contexto em que o apóstolo Paulo está dizendo isso daqui é um contexto em que ele passa por muito sofrimento. No próximo capítulo ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Só que versos antes ele está falando: eu sei passar fome, mas sei também estar na fartura. Então, o sofrimento faz parte desse contexto todo de conversa que o apóstolo Paulo está nos envolvendo aqui. E quando nós abraçamos esse sofrimento, o processo que nós estamos passando dentro do sofrimento, a resposta que nós damos dentro desse processo, pode fazer com que essa metamorfose transforme hábitos, comportamentos e ao mesmo tempo seja usada para transformar pessoas. Pela perspectiva de Deus, essa transformação
ocorre dentro desse sofrimento, no qual eu abraço esse sofrimento, não com aquele abraço masoquista, mas aquele abraço de alegria em Deus e descanso nele. Eu não posso fazer das pessoas, das circunstâncias, a fonte da minha alegria, mas eu posso fazer de Deus a fonte da minha alegria e descanso. E quando eu faço dele a fonte da minha alegria e descanso, eu então sou transformado dentro desse processo de transição do sofrimento que me transforma em alguém mais maduro, em alguém mais fundamentado. Para a gente entender um pouco isso, a gente precisa entender um pouco da psique humana. O que determina a ação do homem? Primeira coisa, o pensamento. A serpente, quando foi enganar Eva, começou com o quê? Quem já assistiu aquele filme Origem? Como é que chama aquele ator? Leonardo DiCaprio, aquele bonitão lá. Minha esposa fica babando nele lá quando passa o filme dele. Origem, aquele filme, ele nos dá um vislumbre de como funciona o nosso comportamento, introduzindo uma ideia. Então, quando a serpente foi enganar Eva, o que fez com ela? Introduziu uma ideia. Não foi assim que Deus falou. Será que Deus não quer que você não conheça todo bem e mal aí, não seja como ele? Então, a serpente fundamentou a ação que Eva iria tomar com um pensamento. Acredite em si mesma. Você tem potencial. Acredite em si mesma. E o que resultou? O desejo do fruto proibido, e, consequentemente, uma ação de rebelião contra Deus. Mas uma outra coisa que também determina a ação do homem é a devoção. Nós agimos conforme aquilo que nós adoramos. E aí você pode colocar qualquer coisa nesse altar. Você pode colocar carreira, você pode colocar filho, você pode colocar cônjuge, você pode colocar qualquer coisa. Comida, eu amo comida, por isso que eu como pra caramba. Então a adoração determina um tipo de ação no homem, a devoção. O nosso compromisso é muitas vezes fundamentado no tipo de ídolo que nós adoramos. A nossa ética muitas vezes é formada pelo tipo de ídolo que governa os nossos corações. Por isso que todo pensamento, ele visa te tornar um adorador. Todo pensamento, toda ideologia visa converter o seu coração para que você adore um ídolo. O que se passa no coração do homem começou com um pensamento. Isso é fato. E não se consegue convencer ninguém pelo argumento, porque o pensamento contrário já desceu para o coração. E ali construiu um altar, a pessoa já se tornou devota daquilo. Por isso que, quando Deus vai falar em Ezequiel sobre o novo nascimento, ele fala o quê? Que começa onde? Dar-lhe-eis um novo coração. Romanos capítulo 12 vai dizer que nós devemos o quê? Prestar o nosso culto de que forma? Transformando a nossa mente. Então tudo começa num pensamento que converte o nosso coração para um ídolo. Então não se pode fazer nada no comportamento se o nosso coração não for tocado por um pensamento que desceu nele. Olhando da perspectiva aqui cristã. Por isso que cristãos que têm muito tempo de jornada, eles são mais difíceis de serem convencidos. São mais difíceis de serem tocados. Porque pensamentos de uma vida inteira cristã já estão ali. Construíram um altar. Por isso que a religiosidade é tão difícil de ser quebrada. E aí quando Jesus vem ali na época, nos seus dias, e começa a falar para os fariseus, olha, isso aqui não é adoração, isso aqui não é evangelho, olha, vocês estão honrando a Deus só com os lábios.
ele começa a fazer o quê? Ele começa a desestruturar todo o sistema de crença daquele povo. Porque o sistema de crenças construiu ali no coração desse povo um altar, um ídolo, que precisa ser derrubado, para que o coração seja convertido. Então, é muito difícil se convencer alguém só pelo argumento. É obra de Deus, é obra do Espírito Santo. O ensino, às vezes, de anos já desceu para o coração, criou ali raízes, e alguns desses pensamentos se tornaram ídolos, que precisam ser derrubados, e essa desestruturação no pensamento e no coração só é provocado por Deus. E muitas vezes, essa desestruturação vai acontecer quando Deus ofende a nossa mente. Já diria o bom e velhinho John Piper: Deus ofende a nossa mente para revelar o nosso coração. O autor de Hebreus, ele vai dizer lá no capítulo 6, que levar um cristão que já possuiu muitas experiências sobrenaturais, experimentou da bondade de Deus e caiu novamente no farisaísmo, na religiosidade, levar ele ao arrependimento novamente é impossível. Por quê? Porque se construiu um sistema de crenças que construiu um altar ali. Exatamente porque essa pessoa tornou-se um devoto daquele ensino, que entrou, criou raízes dentro de si, apegou-se a esses pensamentos como se fosse um ídolo e fez desses pensamentos sua base de sustentação, de construção de vida. E quando se tenta desestruturar isso, praticamente a vida dele também fica desestruturada. E é por isso que muita gente resiste, porque não quer passar por essa desestruturação. Então, o pensamento desce para o coração, cria um altar e pede de nós uma identidade. A nossa identidade é formada exatamente dessa maneira. Aquilo que penetrou nos nossos pensamentos, criou raiz em nosso coração e agora faz parte de nós e determina o nosso comportamento. Então, o que nós pensamos determina as nossas ações. Provérbios capítulo 23, verso 7 diz: assim como você se imagina em sua alma, assim você é. Isso, então, forma a nossa identidade. Nós agimos baseado naquilo que cremos, naquilo que pensamos, e o que somos é resultado do pensamento que moldou o nosso coração, nos quais nós somos devotos. Essa identidade determina as nossas ações. E se nós queremos nos conhecer, nós devemos nos perguntar: o que está fundamentando o nosso pensamento? O que está pautado? A construção das minhas crenças é em algo secular, materialista, é um viés ideológico ou é bíblico? Ou é um pensamento fundamentado nas Escrituras? Porque o pecado começou dessa forma, começou com essa lógica. Corrompeu-se a mente, formou ali um altar no coração e determinou uma ação de rebelião. Tanto é que o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele vai dizer que ele desejava, ele menciona que desejava que os seus ouvintes ali, os seus leitores, não fossem enganados como Eva. Todo pensamento tem esse objetivo: converter o nosso coração, e conversão é transformação. E aí o que isso tem a ver com o nosso texto de hoje? É que eu preciso abandonar, se eu quero avançar no prêmio da minha soberana vocação, eu preciso abandonar esse sistema de crenças muitas vezes. E o modo que Deus usa, às vezes, para nos transformar, o modo de Ele nos manter sendo convertidos, porque a gente não converte uma vez, a gente vai sendo convertido diariamente, até chegarmos à plenitude da sua imagem, é justamente desestruturando todo esse sistema de crença. Todo esse pensamento estruturado baseado em algo que não é o Evangelho. Entra então o nosso querido e amado sofrimento. O sofrimento tem esse objetivo didático, diria Caio Fábio. Ele tem esse objetivo de nos ensinar, de nos moldar. E quem abraça o sofrimento com essa alegria em Deus e descansa em Deus, abraça completamente essa transformação.
essa metamorfose, abraça essa mudança. Quem está aberto a esse sofrimento entende que esse sofrimento é algo que vai ser didático e é o caminho para o seu amadurecimento, para o seu aprofundamento na relação com Deus e com as pessoas. Então eu ouso dizer aqui nessa noite que os nossos conflitos, sejam eles no trabalho, sejam eles na família, sejam eles em nosso casamento, os nossos conflitos com os nossos filhos, as crises emocionais que a gente passa, crises existenciais, as crises de identidade, o mal que sobrevém em nossa vida, quando aparentemente a gente está caminhando de uma maneira íntima com Deus e íntegra, tudo isso são permissões de Deus para nos fazer amadurecer. E talvez para desestruturar crenças que estão apoiadas naquilo que não é o Evangelho. Todos são meios e formas de Deus para moldar a nossa ética e o nosso caráter, moldar o nosso pensamento em relação a Ele, transformar a nossa identidade corrompida, caída, numa identidade que é semelhante ao do Cristo, nos trazer mais convicções, fazer com que os nossos dons não sejam apoiados apenas no emocionalismo, mas numa certeza, numa convicção de que Ele derramou esse dom sobre nós. É a forma de Deus fundamentar a nossa identidade nele. Como o pastor Levi falou que semana passada, não fundamentar a nossa identidade no que os outros projetam e falam a nosso respeito, mas nele. É Deus nos aperfeiçoando, moldando o nosso coração, destruindo ídolos construídos por pensamentos que construíram altares em nosso coração. É Deus nos levando de volta para Ele. Como nós cantamos aqui, é Deus nos fazendo perceber que em todas as circunstâncias Ele é bom. Ele é bom. Não nos deixará, como nós cantamos. E você sabe que, olhando para a Escritura, é exatamente o que Deus faz em muitos exemplos bíblicos. Israel, por exemplo, depois de sair da escravidão e viver os milagres de Deus ali no deserto, quando Deus vai introduzir eles na terra, Deuteronômio capítulo 8, verso 2, Deus fala, olha, eu levei vocês para o deserto para provar o que realmente estava no seu coração. A gente vê Deus, nesse início de jornada de Israel, na entrada de Canaã, falando para eles, levei vocês para o deserto. Talvez eles não entenderam por que foram para o deserto, mas aí Deus fala, levei vocês para lá para isso, para provar o coração de vocês. Nós vemos Deus agindo assim com Jó, muito conhecido pela sua paciência, mas Jó faz umas perguntas difíceis para Deus. Jó faz uns questionamentos que todos nós temos e às vezes não temos coragem de falar para Deus, e Jó faz. E aí Deus, lá no capítulo 40, Deus começa a fazer umas perguntas também para Jó. E no final do livro de Jó, ele fala, olha, cara, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Então a gente percebe Deus agindo com Jó nessa transição, transformando completamente a espiritualidade de Jó, transformando completamente o caráter de Jó, a ética, a moral, aprofundando a sua relação, que o próprio Jó reconhece como uma relação superficial. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje a nossa relação se aprofundou, os meus olhos te contemplam. A gente vê Deus agindo assim até mesmo com Jesus, onde o autor de Hebreus, lá no capítulo 5, vai descrever que Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento, por aquilo que sofreu. Nós vemos Deus agindo assim na vida do apóstolo Paulo, que acabamos de mencionar. E olha quantas declarações o apóstolo Paulo fala a respeito do sofrimento. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os sofrimentos. Romanos capítulo 8, verso 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada.
Ô meu irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. O sofrimento que você passa está resultando numa glória que ainda vai ser revelada. Filipenses capítulo 3, que nós acabamos de ler, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. Há um momento na vida de Paulo que ele já não questiona mais o sofrimento, mas ele deseja participar dos mesmos sofrimentos que Cristo Jesus. Porque evidentemente ele compreende que esse sofrimento vai revelar nele e através dele uma glória muito maior do que o próprio sofrimento. Colossenses capítulo 1, verso 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Percebe aqui a escalada de pensamento do apóstolo Paulo a respeito do sofrimento? Em Coríntios ele fala, cara, esse sofrimento aqui é só leve e momentâneo e vai produzir uma glória que pesa muito mais do que ele. Em Romanos ele fala, o sofrimento aqui nem se compara com a glória de Deus. Em Filipenses ele fala, eu quero participar disso. E em Colossenses ele fala, eu vou me alegrar no sofrimento. O nível de maturidade que todos nós precisamos. Abraçar esses sofrimentos que são inevitáveis na nossa vida, como o pastor Levi sempre fala aqui algumas vezes, que são inevitáveis, mas abraçar agora com alegria, sabendo que esse sofrimento produz em nós uma glória eterna. Quando Deus permite esse sofrimento, Ele está oferecendo para nós a oportunidade de o conhecermos mais profundamente, de percebermos os ídolos que estão destruindo a nossa visão bíblica do Cristo e das relações como comunidade. Quando Deus permite o sofrimento, Ele permite que a nossa vida seja chacoalhada, para que esses ídolos se desfaçam, se desconstruam, e nos leva a compreender e a enxergar o Senhor como Ele realmente é. Há sofrimento, há dor, há suor, há negação, há renúncias. Tudo isso faz parte do cristianismo. Não existe cristianismo McDonald's, rápido, sabe? Chega lá no delivery, pede o lanche, 5 minutos está ali. No cristianismo não existe isso. Na vida, para crescer, para amadurecer, para ser como o Senhor, para ser mudado e transformado, há dor, há suor, há renúncia. Com Deus não há cristianismo iFood. Porque a gente vive na geração delivery, né? Depois do advento do iFood, a geração delivery. Antes era a geração McDonald's, fast food, coisa rápida. Então a gente quer 5 passos para resolver o nosso problema, 10 passos para isso, 3 passos para campanha daquilo, campanha dali, para resolver o nosso problema agora. Só que aí veio o advento do iFood, agora a gente não quer só a coisa rápida, a gente quer que manda entregar. Então assim, eu não quero só que resolva o meu problema, vem me entregar a solução. Vem orar por mim, manda uma profecia aqui, fala comigo, Deus, e tem que ser para hoje, hein, Deus? Então manda entregar profecia, manda entregar oração, manda entregar doutrina, né? No meu mundo, na minha agenda, dentro do meu horário. É a geração iFood. E dessa forma eu não preciso me envolver, não preciso me comprometer com nada, não pago preço nenhum de sentar à mesa com ninguém, o preço de se expor, o preço de ser tratado, de ser corrigido, o sofrimento de ouvir coisas que eu não gosto, a responsabilidade de andar com Jesus, de ser como Ele é, de tratar o meu caráter, de não fazer recortes do Evangelho quando me convém, montando uma religião que só me agrada, que só me mostra o caramelo,
Só me mostram mel, mas não o fel. E aí a gente precisa então voltar para as Escrituras. E porque Deus nos ama, Ele desestrutura a nossa vida para que voltemos às Escrituras. Como que o apóstolo Paulo lida com isso? Como que ele lida com essa transformação? A gente encontra 3 coisas aqui. Primeiro, verso 12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, ou que já alcancei a perfeição. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele é alguém que sempre está aprendendo. Como que o apóstolo Paulo lida com o sofrimento e abraça esse sofrimento com alegria e descanso? Ele sempre está aprendendo. Não estou dizendo que já obtive tudo isso. Não estou dizendo que já alcancei a perfeição. Ele se declara como alguém, como um aprendiz. E infelizmente, alguns de nós, depois de um certo tempo no cristianismo, a gente se imagina como doutores do conhecimento. E acha que não precisamos aprender mais nada. Aí o que Deus faz? Desestrutura o nosso sistema de crença. Faz algo inimaginável, permite algo inimaginável na nossa vida, para que possamos aprender com o sofrimento. E abraçar esse sofrimento com alegria. Porque quem pensa que está pronto, no sofrimento, vai se desesperar. Vai pensar em coisas, vai duvidar de Deus, porque pensa que já alcançou o nível de maturidade e conhece todos os planos e desígnios de Deus. Mas o apóstolo Paulo, quando ele vai lidar com isso, ele fala, olha, eu não estou pronto. Eu não alcancei ainda a perfeição. E a segunda coisa é o verso seguinte, esqueço das coisas que estão para trás. Paulo, ele compreende essa necessidade de ser um eterno aprendiz, mas só pode ser um eterno aprendiz quem também aprendeu a desaprender. Então o passado me ensina muitas coisas, mas ao mesmo tempo que ele me ensina, eu preciso também desaprender algumas outras coisas, para me continuar sendo um eterno aprendiz. Então Paulo, ele abre mão do que ele considerava o seu melhor tempo com Deus. Ele abre mão da sua teologia, ele abre mão do seu farisaísmo, da sua religião, da sua integridade como fariseu, abre mão de tudo isso. E versos anteriores ele fala, eu considero isso aqui tudo como esterco, como, desculpa a palavra, bosta de cavalo isso aqui. Toda essa teologia, tudo isso daqui para mim é uma merda. Em comparação ao que está diante de mim, a glória de Cristo Jesus. Em conhecê-lo, em participar do seu sofrimento. Então, Paulo compreende essa necessidade de desaprender com o passado para aprender com o sofrimento. Abre mão do que é ruim para nós é muito fácil, mas e abrir mão do que foi bom? Deixar o que foi bom também faz parte dessa lógica do apóstolo Paulo de ficou para trás. Eu falo com alguns irmãos, né, que já são meus amigos há mais de 10 anos, vieram comigo da outra igreja, e às vezes a gente conversava, hoje não mais, mas em muitos momentos a gente conversava lembrando dos momentos bons que nós tivemos. Momentos de oração, momentos ali onde Deus falava, de profecias, de milagres, das vezes que a gente expulsava os demônios. A gente lembrava desses episódios na nossa vida, de como Deus nos usava. Só que eu percebi que em muitas dessas conversas era uma lembrança saudosista. Era uma lembrança do tipo assim, nossa cara, podia estar lá novamente. Então, e eu comentava, falei, irmãos, eu percebo de Deus, e aí a gente foi aprendendo que
que era isso mesmo, com o decorrer da nossa vivência na amizade. Percebo de Deus que Deus quer que a gente deixe isso para trás para viver coisas novas com Ele. Porque abrir mão do que é ruim é muito fácil para nós, em certa medida. Mas é abrir mão do que é bom. Para ficar com essas coisas boas somente como lembrança mesmo. Não como meta de voltar a ser o que era. Não como meta de voltar a viver aquilo. Porque isso faz parte também de deixar as coisas para trás. Então essa transformação, essa experimentação de novas realidades em Deus só é possível quando a gente deixa coisas ruins, mas também coisas boas. E a gente assume novos riscos, porque isso está intimamente ligado a deixar tudo no seu devido lugar, no passado. E a terceira coisa que a gente aprende, para encerrar, com o apóstolo Paulo dentro do olho do furacão, que é o sofrimento, é que a gente olha para frente. Então, eu aprendo a ser um aprendiz, então não me considero pronto, esqueço das coisas que para trás ficam, sejam boas ou ruins, mas avanço para as que estão diante de mim, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, Paulo ele abre mão do seu passado, mas ao mesmo tempo não se torna alguém apático. Não é alguém que é focado somente no presente. Não é alguém que é focado somente na situação em que está vivendo. Pelo contrário, Paulo se concentra no seu objetivo em Deus, alcançar o prêmio do seu chamado celestial. E para nós, se a gente quer abraçar também o sofrimento com essa alegria e descanso, o nosso olhar não tem que estar aqui na terra. Não tem que estar na situação em que nós estamos vivendo. O nosso olhar tem que estar no que Deus tem para nós. Não é isso que ele vai dizer lá no verso 8 do capítulo 4 dessa mesma carta de Filipenses? Pense nas coisas do alto. Então Deus nos dá um vislumbre do fim, pelo qual nós estamos nos movendo. E se nós nos concentrarmos a atenção nesse final de Deus para nós, e não apenas no agora, nós podemos experimentar sim a alegria e o descanso no meio do sofrimento. E podemos começar a entender a nossa dor nessa perspectiva de Deus, onde Ele permite que a dor nos sobrevenha para desconstruir o nosso sistema de crenças, muitas vezes fundamentado em algo que não é da Escritura, para fundamentar nele. Apocalipse capítulo 21 fala: então ouvi uma grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O meu final e o seu final é a gente no colo de Deus, sendo consolado em todas as nossas lágrimas por Ele. Imagine Deus, o nosso Pai, com um lenço nas mãos, enxugando as nossas lágrimas. Então, quando eu vislumbro isso, quando eu vislumbro que esse é o meu destino, esse é o final, é o meu final com Deus, eu posso abraçar sim o sofrimento com essa alegria e com esse descanso nele. E aprender com esse sofrimento e ser transformado, como diria Raul Seixas, nessa metamorfose ambulante. Eu quero encerrar, queria que você abrisse comigo, lá na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a esperança proveniente, aliás, a perseverança proveniente da esperança em nosso
Senhor Jesus Cristo. Olha só, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo a esses irmãos: o trabalho que nós desenvolvemos em Deus só pode ser feito como resultado da fé. Portanto, quando alguém deixa de servir a Deus com os seus dons, muito provavelmente a sua fé está adoecida. Ele fala que o esforço é motivado pelo amor, e a perseverança, ela é resultado da esperança que temos em Jesus Cristo. Então, o que o sofrimento vai fazer na nossa vida? Justamente essas três coisas. Algumas semanas atrás eu falei sobre a construção da fé. E falei que essa construção passa por onde? Pelo sofrimento. Então a gente vê Deus reconstruindo a nossa estrutura. Que texto riquíssimo esse de Tessalonicenses. Porque essa transformação pelo sofrimento vai afetar o nosso trabalho. A maneira como nós servimos a Deus. A maneira como nós queremos afetar a sociedade com os valores do Evangelho. E afeta o nosso trabalho porque reconstrói a nossa fé. Nossa fé agora não é mais baseada na emoção, no sentimentalismo, em nós mesmos, como os pregadores coaching fazem. Nossa fé agora, ela foi construída sobre uma base sólida, a rocha eterna, Jesus Cristo. Uma convicção que nada pode abalar. A transformação pelo sofrimento afeta a nossa capacidade de se esforçar. Porque quando a gente sofre e supera esse sofrimento, nosso coração é dilatado, nós amamos, nós nos enxergamos nas situações difíceis de outras pessoas. Então nós nos esforçamos mais e purifica o nosso amor a Deus e pelo seu reino. Mas não mais pela recompensa do que Ele pode nos dar. E a transformação pelo sofrimento afeta a nossa perseverança, porque tira a nossa esperança do que é terreno e coloca a nossa esperança no que é eterno, em Jesus. Então Paulo, nesse texto de Filipenses, fala sobre isso. E é interessante que lá no finalzinho, no verso 19, ele vai falar justamente sobre os inimigos da cruz. Quem são os inimigos da cruz? Ele fala que esses inimigos da cruz são aqueles que têm o seu estômago como seu Deus. E têm orgulho do que é vergonhoso. E pensam somente nas coisas da terra. Então, se eu e você queremos e esperamos amadurecer, ser mudado e ser transformado, prepare-se para lidar com o sofrimento. E ao lidar com o sofrimento, abrace-o com alegria e descanso em Deus. Se você quer ser mudado e transformado, ser essa metamorfose, prepare-se para abandonar o seu passado, com coisas boas e com coisas ruins, para viver novas realidades em Deus. Prepare-se, esteja aberto para aprender e talvez desaprender algumas coisas. Prepare-se para tirar os seus olhos do que é terreno, para voltar os seus olhos para aquilo que é eterno. Prepare-se para ser desestruturado em Deus. Eu sei. Eu sei que essa palavra não é confortável, mas ela é boa. Porque Ele é bom. Permita-se ser escavado por Deus nesses dias. Quem está nesse processo de dor, muitas vezes não consegue enxergar a Deus. Mas eu estou aqui como um homem de Deus, não pelos meus méritos, mas por aquilo que Deus fez em mim, para te dizer,
esse momento vai te amadurecer. Esse momento vai revelar valores de Cristo em você. E vai purificar as suas relações. A gente tem aquele meme que a gente sempre fala, né? Você só conhece os amigos na hora da dor. Você só conhece os verdadeiros irmãos na hora da dor. Amém? Feche seus olhos.